estamos começando mais um Sala de Entrevistas aqui pela TV Primavera e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a situação da saúde mental das crianças e dos adolescentes. Cada vez mais tem se trazido o tema à tona, principalmente depois da pandemia, mas a volta dessa pandemia, a volta das atividades, também tem trazido muitas consequências para essas crianças. Será que nós, pais, estamos preparados para enfrentar tudo isso? Então, hoje o nosso papo é sobre esse assunto e a gente vai conversar com a Maria Eduarda Pacheco, mais conhecida como Duda Pacheco, ela que é mestre em psicologia, mestranda em psicologia, está quase mestre já, professora e atua há muitos anos na área. Duda, obrigada pela presença. Imagina, obrigada, Michele, é um prazer estar com vocês. Duda, então, essa situação, a gente bateu bastante nesses últimos 2 anos da pandemia. As crianças em casa, máscara, mundo virtual, enfim, essas crianças foram liberadas, voltaram para o mundo real, vamos dizer assim. E as consequências disso vocês estão sentindo nos consultórios, está cada vez mais lotado, está cada vez mais os pais procurando vocês, porque as crianças desenvolveram síndromes e outros assuntos que não se imaginava antes, né, Duda? Ou não vinha à tona antes, é isso? Na verdade, Michele, sim, a gente já vinha numa crescente, né, de transtornos dentro da área da infância e adolescência, assim, então há bastante tempo. A gente vem preocupado com isso, né, tanto que a Organização Mundial da Saúde, se não me engano, 2017 ou 2018, declarou o ano, né, que a gente tivesse que pensar e repensar políticas de saúde mental da infância e adolescência. Porém, realmente a pandemia mudou todos nós, né? E não seria diferente, as crianças e adolescentes não poderiam passar por isso de maneira, né, imune. A questão do isolamento, né, a questão, eu sempre brinco, principalmente com os meus adolescentes, né, no consultório, que eles anseiam tanto por um mundo virtual, eles querem tanto esse mundo virtual, que quando chegou no momento em que eles precisaram ficar unicamente no mundo virtual, foi onde eles realmente sentiram falta, né, de estar perto dos amigos, dos abraços, dos professores. Então, tudo isso que é importante para a socialização, né? O papel da escola, principalmente, né, de maneira fundamental, não é somente passar conteúdo, né? O educador é muito mais do que isso e a parte de socialização é extremamente importante. Agora, claro, assim, a questão da pandemia, que foi algo inesperado, né? Eu lembro quando iniciou o primeiro isolamento, que a gente ficou 15 dias em casa, eu me recordo de eu mesma ter pensado assim, ai, que bom, 15 dias de férias forçadas, para a gente botar as coisas em dia, descansar e tal. E quando a gente realmente se deparou com algo que ninguém estava esperando, né? Como é que ia ser, isso aumentou o índice de ansiedade, aumentou o índice de depressão, principalmente no Brasil, nos adultos, né? O Brasil, que já era o primeiro no ranking de ansiedade nos países, também cresceu no ranking de depressão. E aí as crianças sentem todo esse reflexo, né? Os adolescentes sentem todo esse reflexo. Então, o que a gente conhecia de saúde mental da infância e adolescência antes da pandemia, certamente a gente vai começar a ver os resultados aí das pesquisas no pós-pandemia, porque agravou e agravou bastante. A gente tinha uma visão de mundo diferente, Duda, e a questão dos adolescentes sempre é aquilo, tá na adolescência é assim mesmo, tá na adolescência quer ficar isolado, tá na adolescência é mais rebelde. E com o tempo foi se vendo que não é só rebeldia, não é só má criação, é uma série de fatores que está se transformando em transtorno mental mesmo. Isso, está se agravando. Claro que existem perfis, né? Alguns adolescentes têm, e o próprio temperamento também, às vezes um temperamento um pouquinho mais picante, né? Um pouquinho a questão do próprio ambiente em que ele está inserido, como é que é essa família, como é que é a comunicação dessa família, se é uma família que tem uma comunicação mais aberta, né? Num diálogo mais efetivo, claro que também tem muito de comportamento aprendido. Mas sim, a gente está vendo que eles estão adoecendo mais, né? E sobretudo eu acho que a pandemia, né, Michele, ela trouxe algo que a gente temia bastante, enfim, que é o desconhecido, né? E se eu perder alguém, e se as pessoas próximas a mim, né, ficarem doentes, ou se eu ficar doente, como é que vai ser, quais as reações? A gente tem muitas crianças e adolescentes que são grupos de risco, são diabéticos, né, são hipertensos, enfim, tem outras questões de saúde também que se agravam. E aí, assim, aquela ansiedade de... eu estou fazendo as aulas, mas a gente sabe que o perfil de escola,
e a questão, né, de ser municipal, ser estadual, ser uma escola particular, isso deu muita diferença no acesso à educação dessas crianças durante esse período, né? Alguns tinham a aula de fato, né, com os professores do outro lado da tela, alguns simplesmente tiveram que aprender por meio dos materiais, e nós não podemos esquecer que temos muitos pais em casa que às vezes, né, não são alfabetizados ou tiveram poucas oportunidades de estudo, então se perdeu muito disso, né, muito desse tempo, e então a pandemia está trazendo consequências com relação ao aprendizado, está trazendo consequências com relação à autoestima, né, a própria ansiedade de o que eu vou fazer agora na escola, fiquei 2 anos em casa, e eu não consegui, né, obter esse conteúdo que foi passado para mim, e eu tenho que simplesmente recuperar e recomeçar como se eu tivesse aprendido, né? Então, assim, é muito difícil para eles lidarem com tudo isso. Às vezes é muita informação. O aumento de tempo de tela, né, e que aí, obrigatoriamente durante a pandemia tudo era online, as aulas, as atividades, na maioria das crianças, então era inevitável, né? Mas a gente sabe que o aumento de tempo de tela, dependendo da idade da criança, isso pode ser muito prejudicial. Então, tem uma soma de fatores que a gente só vai conseguir realmente dimensionar ao longo do tempo, assim, como que conseguiram lidar com o luto dos seus entes queridos, né? Essa ausência toda que tiveram dos amigos. Então, são coisas que as pesquisas agora, né? Porque a gente já fala aí num período de pós-pandemia. Nós não estamos num pós-pandemia, nós ainda estamos na pandemia. Né? Estamos vivenciando ainda. Né? Estamos vivenciando. A gente vê os índices aumentarem, depois reduzirem, aumentarem, reduzirem, mas ainda tenho medo, né? Muitos pais, né? Inclusive quero deixar aqui o meu apelo, né? Muitos pais não vacinaram seus filhos, né? Então, colocando essas crianças em risco. Então, deixo aqui o meu apelo aos pais, mães, cuidadores que vacinem os seus filhos. A vacina, né, está comprovada que sim, que salva vidas. Recentemente tivemos aqui na região, né, a perda de um bebê em função da Covid. Então, tudo isso mexe muito com todos nós e não seria diferente com as crianças e os adolescentes também, que não têm essa capacidade emocional, né, e essa flexibilidade neurológica também de lidar com as coisas como a gente tem. E é claro, né, Duda, que com essa falta de capacidade, a gente não é criado para o luto, né, nós não temos essa vivência do luto, a gente não aprende o luto em casa, né, a gente só aprende sentindo, né, tem algumas nações do mundo que eles vivenciam o luto, eles conversam sobre o luto, e nós não somos assim. E a gente criou agora uma geração de muitos adolescentes, crianças que vão virar adolescentes, que são órfãos, né? Que são números de guerra. Então, assim, é uma geração que vem com uma carga emocional muito grande, né? Muito grande. E principalmente, né, Michele, em situações assim, essas crianças, a nossa cultura tem a cultura da despedida, né? Independente da religião, independente, né, do local, o Brasil, de modo geral, faz os seus ritos de passagem para a morte, né? Então, alguns vão lá, fazem um velório, né? Tem o sepultamento. Então, tem esse rito de despedida que não pôde ser feito por conta da Covid, né? Muitas crianças... Também tem esse caso. Muitas crianças, muitos adolescentes viram os pais, mães, avós, enfim, entrarem no hospital e não viram mais. Não sabem como isso aconteceu, não sabem como... o que se passou naqueles últimos momentos, né? Não puderam ver o corpo, porque a parte de ter um corpo a ser velado, isso faz parte do processo, né, do luto. E não viram, né? Viram um caixão lacrado sem realmente nem ter certeza, né, do que estava ali dentro, quem estava ali dentro, e simplesmente tiveram que criar isso de que, ok, é o meu momento de despedida, quando puderam se despedir, né? Porque eram números muito limitados para velórios. Então, muitas vezes essas crianças, esses adolescentes ainda não entenderam essa ausência, né, desses familiares, e todo esse processo de luto foi comprometido. E isso está refletindo, como você disse, já nas escolas, no comportamento e nesse pré-vida, né? Depois de toda essa confusão que eles voltaram às atividades, está refletindo. A gente tem visto números de adolescentes que estão atentando contra a vida, números de adolescentes que estão sofrendo mais bullying, mais outros tipos, até mudança de comportamento, né? Um que era mais quietinho, do nada virou comportamento, e isso tem crescido também, né, Duda?
Uma das coisas, né, Michele, que a gente atenta muito, principalmente aos professores, agora falando de professora para professores, né, eu também dou aula para jovens adultos, alguns ainda adolescentes, lá com 18, 19 anos, dou aula na graduação. Uma coisa que eu acho que todos nós, enquanto educadores, a gente precisa entender uma coisa. Existe essa fala as coisas voltarem ao normal, né? Não, nós temos que aceitar que nunca mais a nossa vida será a mesma. A partir do momento que a gente aceitar, né, que a pandemia trouxe uma transformação que, inevitavelmente, nós não conseguiríamos voltar àquilo que era antes, a gente precisa criar novas formas de dar conta dos nossos problemas diários. Né? Novas formas de educar, novas formas de aceitar a maneira como essas crianças têm vindo, né? De saber que sim, algumas delas tiveram em casa esses pais que conseguiram, né, sentar, fazer uma tarefa, passar um conteúdo, ensinar, ou que tinha irmão mais velho na escola que já tinha passado por aquele conteúdo e veio e ajudou, mas alguns não tiveram nada disso, né, e estão voltando completamente às cegas. Então, já existia, de modo geral, uma disparidade, às vezes, entre essas crianças, o que foi aumentada aí por esses 2 anos de pandemia, né? Então, nós, educadores, nós precisamos ter a consciência de que nada mais será como antes. A gente não pode dizer, a gente precisa voltar ao normal, tá, pessoal? Como se nada tivesse acontecido. Não aconteceu. Né? Aconteceu, continua acontecendo, é uma pandemia, algo que muitos não estavam preparados para enfrentar, né? Porque talvez pessoas mais velhas, aí, os nossos avós, já passaram por outras pandemias, né? E aí, ainda assim, era algo completamente novo, mas sabiam relativamente com o que estavam lidando. Mas a nossa geração não, nós não tínhamos a menor ideia do que era viver uma pandemia, né? E principalmente as crianças e os adolescentes. Então tá certo, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta falando um pouquinho mais sobre a saúde mental da gurizada por aqui. A gente volta já. Voltamos então com o nosso Sala de Entrevistas, hoje conversando com a psicóloga Duda Pacheco sobre a saúde mental dos jovens e das crianças também. Duda, a gente falou muito desse período pandemia, pós-pandemia, e agora também, né, com tudo isso em desenvolvimento, a gente tem visto crescer o número do bullying, né? Ele já é uma constante, a gente já falou inúmeras vezes, mas com o advento das redes sociais, está cada vez mais escrachado a situação do bullying. E cada vez mais retratado também em filmes, em séries, enfim. O que tem chego para vocês dessa situação? Dentro do consultório, Michele, assim, tem aparecido para mim, principalmente com os adolescentes, a questão do cyberbullying, né? A internet, ela é um mundo de possibilidades e nem sempre são boas possibilidades, né? E a questão do anonimato, a questão de eles poderem, né, tanto nos jogos quanto nas redes sociais, no Twitter, eles poderem se esconder atrás de uma outra identidade, isso acaba facilitando, vamos dizer assim, as pessoas dizerem aquilo que elas querem, né, e não necessariamente achar que vão ser responsabilizadas por isso. Lembrando que cyberbullying também é crime, né, a gente tem uma polícia especializada nisso, né, então se você está passando por isso, faça a denúncia à Polícia Civil, mas é o que vem aparecendo muito essa questão, né? Porque é algo que eles não têm controle. Como controlar, né, alguém um hater que está te perseguindo na internet, que tu não sabe quem é, tu não sabe onde mora, tu não sabe do que a pessoa é capaz, o que ela sabe de ti, porque quando é na escola, não que isso seja menos agressivo, né, para a saúde mental, mas na escola eles ainda têm pessoas que podem ser a fonte de proteção, né? Tem a professora, vai ter a orientadora pedagógica, vai ter a diretora da escola que vai chamar, né, esse coleguinha e vai conversar, enfim, ou vai chamar os pais, mas no meio da internet isso é muito difícil de ser identificado, então eles ficam muito mais suscetíveis. E os pais têm muita dificuldade de saberem o que os filhos estão acessando em casa, né? Eu sempre brinco
quando eu vou conversar com os pais na primeira entrevista, quando eu sento para conversar com eles, e eles dizem, ele passa, né? Ela passa horas no computador, tal, ou no videogame, ou no celular, e eu pergunto, vocês sabem o que eles estão acessando? Ai, Duda, não sei. Só sei que ele fica lá berrando, conversando com alguém. Tá, você sabe quem são essas pessoas? Ah, não sei, eu ia do mundo todo, né? Mas não acompanham, realmente não sabem. Então a gente sempre pede para que os pais estejam próximos, que acompanhem, né? Que saibam um pouco mais, que tentem conhecer um pouco mais desse meio, principalmente dos jogos online, né? Senta do lado, dá uma olhada, vê, que me ensina como é que faz, deixa eu aprender também, para poder saber o que realmente está acontecendo, né? Eu já tive histórias de pacientes que inclusive foram abusados, né? E foram chantageados em função da questão de nudes por conta da internet. Então, assim, é preciso que sim, que estejam atentos, porque tem muitos adultos, né, que se passam por adolescentes nas redes sociais para poder pegar esses jovens, né, e acabar cometendo bullying ou outras violências diversas também. Então, a grande dica hoje para os pais é acompanhar de cima mesmo, em cima, esses adolescentes. Por mais que eles tentem esconder aquela velha máxima de não colocar senha em celular, em computador, enfim, para os pais de vez em quando darem uma olhadinha, é super importante. É isso, Duda? É super importante, assim. Não é quebra de privacidade, né? Assim, a gente pede para que não seja feito às escondidas, né? Porque se eu quero passar para o meu filho, se eu quero passar, né, para minha filha, que ele não precisa fazer nada escondido de mim, porque ele não vai ser punido, não tem necessidade de que eu faça isso pelas costas dele, né? Mas que se crie um vínculo para que as coisas possam ser contadas. Eu me recordo de uma paciente que ela falou uma das frases, acho que mais verdadeiras, que eu disse para ela, olha, o dia que eu escrever um livro, eu vou botar essa frase, ainda brinquei com ela, eu vou dizer que fui eu que pensei, porque ela é maravilhosa. Mas a minha paciente, que já era uma adolescente, jovem adulta, assim, e ela me disse o seguinte, Duda, pais controladores, eles formam filhos mentirosos. Né? E aquilo realmente fez muito sentido, porque realmente quanto mais eu controlo, não no sentido de orientar, no sentido de estar junto, né? De tentar entender. Não, né? É só colocar um não sempre, não pode, não faz, mas o porquê do não ele não explica, é isso? Não, e aí assim, eles vão fazer. Porque a gente também fazia, a gente é jovem, isso quando foi jovem a gente também fez. Então o que acontece? Quando eu tenho pais que são abertos ao diálogo, né, eu posso fazer, eu posso ser orientado por ele de como fazer, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer e ter essa relação mais tranquila. E quando eu tenho pais que não têm essa abertura, naturalmente o que o adolescente vai fazer? Ele vai fazer o que ele queria fazer e ele vai mentir. Ele vai dar uma forma de esconder. E eles dominam principalmente o espaço da internet, né, os equipamentos, né, e as mídias muito melhor do que todos nós. Então, assim, a gente vê aí criança de 2, 3 anos que não fala coisa, mas tá lá já com o dedinho, né? Então, eles dominam esse espaço. Se eles quiserem fazer escondido, eles vão fazer. O problema é que aí quando os pais descobrem, muitas vezes é porque esse adolescente já está passando por situações graves de saúde mental em função do bullying, do cyberbullying, de perseguições, de chantagem. E aí, realmente, os pais se desesperam, procuram o atendimento e aí querem tirar tudo. Não, a gente vai proibir tudo porque... E aí eu pergunto, mas quando isso começou foi agora? Ah, não, ele já joga isso desde os 8 anos. E aí a gente às vezes para e diz, pois é, mas a limitação desse jogo é 12. Por que ele joga desde os 8? Né? Então, é preciso que a gente também encontre de onde vem. As coisas na infância e na adolescência, né, e também nos adultos, elas não surgem da noite para o dia. É uma construção. Né? E essa construção ela pode ser boa ou ela pode não ser saudável também. Então, Duda, a gente sabe que existe preconceito, existe entendimento, mas qual é a hora certa da criança ir para o psicólogo ou o adolescente? Tem algum gatilho, algo? Porque muito se fala, não precisa, isso é coisa de louco, muita gente fala ainda. Tem esse estigma. Qual é a hora que o pai... entende que não, eu acho que eu preciso levar, preciso de acompanhamento, eu também preciso de ajuda. Qual é esse momento, qual é o gatilho para entender isso? A gente sempre diz que terapia é bom e é bom para todo mundo, né? Não teria, assim, um momento
exato para que alguém decida procurar o processo terapêutico, né? Só que, claro, nós que somos psicólogos da infância e adolescência, a gente tem uma particularidade de saber que os nossos pacientes, na maioria das vezes, não vêm com os próprios pés, né? Alguém traz porque acha que ele ou ela precisa de um atendimento psicológico. Eu, inclusive, né, trabalho com terapia cognitivo-comportamental e a base da terapia comportamental, cognitivo-comportamental, é o empirismo colaborativo. Então, o paciente ele tem que querer estar no processo para que o processo funcione. Então, eu deixo isso muito claro para os pais, quando os pais procuram o atendimento. Se a criança ou o adolescente não quiser estar no processo, eu não vou atender, né? Eu vou respeitar a vontade da criança. O que muitas vezes acontece, né, Michele, que eu percebo, é que os pais esperam que a situação de saúde mental da criança se agrave para procurar o atendimento. Então, assim, toda mudança de comportamento, né, seja na questão do sono, na questão alimentar, de a criança às vezes estar ou mais afastada, ou se era uma criança muito afastada, né, às vezes ela está um pouco mais agitada, um pouco mais inquieta, né, ou muitas vezes eles verbalizam isso, porque felizmente, né, a gente tem visto que essa geração ela tem vida mais aberta para a questão do processo psicoterapêutico, né. Eu me recordo quando eu comecei, eu tenho 13 anos de profissão, eu me lembro que quando eu comecei, eu atendi os pacientes, eu ia até a escola, ou às vezes para dar uma palestra na escola sobre algum tema, ou conversar com os professores da criança, e a criança me via e se escondia de mim, né? Eu falei, ai meu Deus, que vergonha, minha psicóloga. Né? E com o tempo tem sido diferente, eu tenho chegado para os amigos, minha psicóloga, vem cá, deixa eu te apresentar. Então assim, a gente fica muito feliz que eles não tenham mais vergonha de dizer que fazem terapia, né? De não se sentirem diferentes por estarem em processo terapêutico. Então, quando os pais observarem uma mudança significativa, os adolescentes geralmente verbalizam mais, assim, né? Eu quero ir para terapia. Eu preciso conversar com alguém que não seja vocês, porque é diferente, é completamente diferente. Às vezes tem mães que dizem, Duda, eu fico muito chateada porque ela conta as coisas para ti e ela não conta para mim. Sim, porque estamos em papéis diferentes, né? O processo terapêutico por si só ele é um processo que não é para julgar, não é para, né, opinar, enfim, é para construir. E quando em casa, claro que a gente sabe que os pais vão dar a sua opinião de alguma forma. Sim. E não é isso que eles querem naquele momento, né? Eles querem encontrar a solução do problema por si só. É aquela velha máxima, né? Eu vou pagar alguém para me ouvir, né? Já que vocês não me ouvem em casa, por favor, eu vou psicólogo que alguém vai me ouvir. Isso seja para adulto, isso serve para adulto, como também para as crianças. É esse o processo-chave, né? No final das contas. O importante é fazer a terapia, né, Duda? Na hora que sentir que não está legal e que não está dando volta em casa, tentar buscar o particular ou pelo convênio médico, ou também tem as terapias dispostas no Sistema Único de Saúde, né? Sim, o SUS também, né, de muitas maneiras oferece esse atendimento, oferece excelentes profissionais, né, tanto Içara quanto Criciúma, tem redes muito bem montadas, né, para o atendimento da infância e adolescência, então essa criança e esse adolescente não estarão desassistidos caso precisem, né, desse atendimento. E convênios, a gente sabe de alguns psicólogos, né, que atendem, ou então se o pai ou a mãe, enfim, o cuidador tem condições de pagar uma terapia particular, né, a gente sempre sabe que, claro, para muitos não é uma prioridade, né, para muitos ainda, se eu faço uma lista das minhas prioridades num momento, né, de questões financeiras, eu tiver que cortar alguma coisa, muitos vão cortar no primeiro momento a terapia, né, não abrem mão às vezes da academia, não abrem mão às vezes do tênis, do futebol, enfim, não, então vamos cortar a terapia. Quando, na verdade, a terapia teria que estar lá entre os primeiros momentos, porque se nossa mente não estiver boa, o resto também não vai estar. Não funciona. Não funciona, então ela pode adoecer um corpo inteiro. Né? Então a gente precisa ter muita consciência disso. Eu acho que teve uma única parte boa, talvez, né, Michele, se é que a gente pode dizer isso, da pandemia, foi a importância de as pessoas olharem para a própria saúde mental. Eu acho que foi um resultado que a pandemia nos trouxe, assim, de as pessoas tanto
dois, talvez, resultados, né? O primeiro, priorizarem os profissionais de saúde que não médicos, né? Enfermeiros, técnicos de enfermagem, né? O pessoal que bota a mão mesmo, que está lá, que acompanha o paciente, né? Não que os médicos não façam, claro, mas são pessoas que são esquecidas, geralmente, quando a gente fala em saúde, né? E um outro ponto, para mim, que fundamental foi de as pessoas entenderem o quanto a saúde mental é importante. Porque muitas pessoas adoeceram mentalmente durante esse processo. Quem não tinha nada, a gente costuma dizer que acabou desenvolvendo alguma coisa. E quem tinha, piorou, né? Porque os serviços acabaram diminuindo o atendimento por conta da pandemia. Muitas pessoas deixaram de ir aos seus atendimentos por medo de se contaminar com o vírus. Abriram mão dos seus tratamentos, não tomaram suas medicações, não foram ao processo terapêutico. Então, nem todos os psicólogos atendem online, né? Eu sou uma, por exemplo, que não faço atendimento online, então tiveram muitos danos ao longo do processo por conta disso. Então tá certo. Duda, obrigada pela presença, pelos esclarecimentos. Acho que os pais, os cuidadores vão prestar um pouquinho mais de atenção com carinho nas crianças e nos adolescentes e entender, né, como você disse, né, o que a pandemia nos trouxe, que a saúde mental ela tem que ser priorizada, seja para adulto, seja para criança, e não deixar estourar, né, não virar uma bolha de situações aí complicadas. E já desde o começo já ajuda bastante a evitar um problema futuro, uma dor maior, né, Duda? Com toda certeza, né? Cuidando da saúde mental da infância e adolescência, a gente cuida, a gente produz, né, adultos mais saudáveis. Eu agradeço esse convite, estou sempre à disposição de vocês. Então tá certo. Gente, para você que pegou essa entrevista pela metade ou quer rever, compartilhar, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, você vai ter toda ela à sua disposição para espalhar aí pelo mundo afora, para trazer essa informação tão importante para outras pessoas também. E lembrando também nas nossas redes sociais, @TV Primavera Criciúma, você acompanha outras informações também da nossa programação. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.